Nesse vídeo aqui eu vou falar de Hércules. Ele estreou na Era de Prata dos quadrinhos. O personagem é baseado em Hércules da mitologia grega e foi adaptado pela Marvel. O personagem estreou 3 séries ilimitadas auto-intituladas e foi um membro perene da equipe de super-heróis Os Vingadores. Em 2008, Hércules estreou em sua própria série intitulada The Incredible Hercules. O personagem aparece em várias formas de mídia, incluindo séries de televisão e videogames. Hércules estreou em The Avengers número 10 de 1964 como um lacaio de Imortus, embora sua aparição tenha sido revelada na série limitada Avengers Forever de 1998 como sendo um impostor. A primeira aparição formal do personagem no universo Marvel se tornou em Journey into Mystery, anual de 1965, que estabeleceu Hércules como um rival do deus do trovão Thor. Hércules se tornou um ator convidado regular no título de Thor, aparecendo na edição 126 em março de 1966. O personagem estrelou em Tales to Adonis 79, também de 1967, e sua batalha sem saída com o Hulk, contada por Lee e Kirby e Bill Everett, passou a ser considerado um clássico, um conto comparado Hércules com a força titânica de Hulk, temperamento explosivo e simplicidade enquanto contrastam sua sorte na vida. Hércules sendo um herói amado e celebridade mimada, enquanto Hulk é um fugitivo odiado e temido. O personagem se juntou aos Vingadores na edição 38 em março de 1967, mas ainda não era um membro oficial. Ele era apenas um convidado dos Vingadores durante seu banimento do Olimpo. Na edição 45 de Os Vingadores, Hércules se tornou um Vingador em pleno direito, por meio de um anúncio de Golias à imprensa durante o primeiro dia dos Vingadores anual. Hércules também estreou em Marvel Team Up 28 de dezembro de 1974 e também em Marvel Premiere 26 de novembro de 1975, antes de estrelar junto com outros 4 heróis em The Champions, que teve 17 edições até outubro de 1975. Depois disso, Hércules fez uma aparição especial em Marvel 2-in-1, número 44, em outubro de 1978. Hércules estrelou 2 séries limitadas do escritor e artista Bob Layton, ambas ambientadas em um universo alternativo, uma versão do século 24 de Hércules. Hércules, Príncipe do Poder, setembro de 1982. Que foi popular o suficiente para gerar uma sequência, Hércules Prince of Power Volume 2, em março de 1984. O enredo lidava com o exílio de Hércules do Olimpo, a conclusão de uma série de missões e a oportunidade de deixar seu passado para trás e criar uma nova identidade. Hércules permaneceu uma estrela convidada constante em Thor e The Avengers, desempenhando um papel significativo no enredo Avengers Under Siege, no The Avengers 270. Agosto de 1986, envolvendo a equipe de supervilões Mestres do Terror. A história leva diretamente ao enredo Assault on Olympus, em Avengers 281 a 285, julho de 1987 a novembro de 1987, em que Hércules deixou a equipe dos Vingadores. Isso aqui inclusive é uma edição épica. Nos anos de 1960, Hércules é a estrela convidada de uma longa história de Thor, derrotando um deus do trovão destituído do poder, punido por Odin por amar a mortal Jane Foster. Hércules involuntariamente torna-se escravo do deus do Olimpo, Plutão, quando ele assina um contrato que ele pensa ser para um filme, mas na verdade afirma que agora ele governará o mundo inferior em vez de Plutão. Hércules acaba sendo resgatado por Thor, agora com força total, que luta e derrota os asseclas do submundo do Plutão. Plutão opta por anular o contrato em vez de aceitar a destituição do seu reino. Hércules reaparece como o escravo da Vila Asgardiana e a feiticeira que está usando a água da fonte de Eros e tenta usá-lo para destruir os Vingadores. Mas depois de ser liberado do feitiço por uma das flechas do Gavião Arqueiro usando o enxofre, depois ele foi banido por 1 ano por Zeus do Olimpo, por ir à Terra sem permissão. Ele ajuda a equipe por um período prolongado contra inimigos como o Pensador Louco, Namor, o Príncipe Submarino, Diablo, Homem-Dragão, o soviético Guardião Vermelho.
Tufão, Super Adaptoid e o Titã Typhon, que aprisionou os Olímpicos na Terra das Sombras até partir para o Olimpo. O personagem retorna brevemente durante um enredo ambientado após a guerra Kree-Skrull, na qual os Vingadores de volta testemunham um Hércules amnésico sendo abduzido por dois titãs depois de lidar com uma interrupção na cidade de Nova York causado por Ares. Os Vingadores viajam para o Olimpo e libertam Hércules e os deuses do Olimpo, que foram transformados em cristal por Ares, usando a espada de ébano. Eles descobrem pelo espírito do Cavaleiro Negro que ele perdeu a memória depois de ser jogado do Olimpo e ficar à deriva por 6 dias e noites.